Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é trunfo do Senhor, príncipe, princesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Ok? Você que tem aí, dado um gostei para nós, você que tem compartilhado, muito nos ajuda na evangelização, ok? Você que também se inscreveu no canal, fortalece bastante. Você que não se inscreveu, nos ajuda aí, corre lá, é muito fácil. Clicou nas letrinhas azuis, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Vamos lá. Lá em Gálatas 2, versículo de número 20, está escrito assim, Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eita maravilha, hein? Gente, esse capítulo aqui é algo tremendo, né? Por que nós destacamos ele aqui? O apóstolo Paulo, né? Ele aqui tem o reconhecimento do seu apostolado, tá? Perante os demais apóstolos. Ele faz uma viagem depois de 14 anos, trabalhando em missões, pregando aos gentios, né? Deus usando com maravilhas, com sinais e prodígios, ele faz uma viagem, tá? E vai a Jerusalém, diz o versículo 1, 14 anos depois, subiu a Jerusalém com Barnabé, levando também consigo Tito, tá? Chegando lá, ele diz aqui, por uma revelação, lhe expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios, particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então ele vai levar para os grandes, né? Quem são os grandes ali? Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E vão receber ali a palavra de Deus, melhor dizendo, o testemunho do que a pregação da palavra, como Deus estava agindo e aprovando com sinais e prodígios, assim como Pedro pregando aos judeus, né, aos circuncidados, Deus usava da mesma maneira. E Paulo pregando aos gentios, Deus usava da mesma maneira, com milagres, com sinais, com prodígios, certo? Confirmando que era favorável. Mas o evangelho, não existe dois evangelhos. Certa feita, Pedro foi em Antioquia, e lá visitar Paulo, juntamente com Barnabé. Chegando lá, enquanto estavam, os gentios, Pedro estava sentado com eles, comendo com eles, assim também como Barnabé. Quando chegou os judeus, que eram originários, ou seja, encaminhados por Tiago, eles agora mudaram, principalmente Pedro. Pedro agora ficou envergonhado, não quis mais sentar junto com os gentios, tá? E foi puxando lá para o lado se escondendo dos gentios e puxando para o lado dos judeus circuncidados. Paulo não aguenta aquilo. Versículo 13, olha o que diz aqui, 11 primeiro. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ou seja, chamei a atenção dele publicamente, na frente de todo mundo, o apóstolo Paulo diz. Por quê? Ele era repreensível, porque ele falhou.
Agora, interessante que o certo é chamar a atenção das pessoas à parte e elogiar em público. Mas como a falha, o erro do apóstolo Pedro foi público na frente de todo mundo, ele precisou ser repreendido publicamente, para que todos soubessem. Versículo aqui que nós podemos destacar, o 14 também, olha o que diz aqui, ó. Mas quando vi que não andavam bem, o apóstolo Paulo dizendo, e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, chamei a atenção dele, porque ele é um judeu que vivia como gentios, mas na frente dos judeus, ele queria obrigar os judeus, né, os gentios, perdão, a se tornarem como judeus. Né? Quer dizer, sendo de duas caras. Aí o apóstolo Paulo não resistiu, não aguentou isso e repreendeu publicamente o apóstolo Pedro. Interessante que a Bíblia traz para nós falhas de apóstolo, como é o de Pedro aqui, né? Inclusive Barnabé acompanhou Pedro. Quem diz, eu vou juntinho com ele, que é melhor. Né? Pedro é uma autoridade. Mas o interessante aqui é que não é qualquer um que chama a atenção do apóstolo Pedro. Quem está chamando a atenção, porque aí é que está. Às vezes tem gente que quer repreender pastor, quer repreender pessoas, né, que estão aí numa posição espiritual, aí ele quer simplesmente porque acha no direito de fazer. Não é qualquer um que está repreendendo o apóstolo Pedro. Quem está repreendendo o apóstolo Pedro é o apóstolo Paulo. E por quê? Porque tinha vida em missões. Por quê? Porque eles já tinham tratado desse assunto lá atrás. Tá? Aqui o que está falando em Gálatas tinha sido tratado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando, há 14 anos atrás, Paulo teve um problema com judeus que vieram lá de Jerusalém perturbar a missão dele, querendo impor leis do Antigo Testamento, que os judeus acreditavam que estavam certos, e impor nos gentios. Circuncidar, guardar sábado, né? Não comer carne de porco, uma série de situações. Então, Paulo resistiu eles na palavra, mas eles não satisfeitos, então Paulo disse, então vamos formar uma comissão, vamos até as autoridades que nos enviaram para cá, que foi Pedro, que foi Tiago, e foram lá. E Pedro e Tiago, debaixo de oração, com outros apóstolos, debaixo de consulta da palavra, chegaram à conclusão e não impor nada além para os gentios que se convertessem, não obrigando ser como os judaizantes, como os judeus, guardando o sábado, circuncidando, né? A circuncisão é um pique no membro masculino, né? Então, não impondo nada disso, de não poder comer carne de porco, eles ali colocam abster-se da prostituição, da idolatria, da carne sufocada, que o sangue está, o animal caiu, o sangue está nele, é isso. E do sangue de animal, não comer sangue de animal. Quer dizer, nada mais deveria impor sobre eles. Ou seja, circuncisão, tudo isso que eu falei. Entende? Presta bem atenção, meu amado. Agora, Pedro usa de duas caras, então ele foi repreensível, passivo de repreensão, por uma autoridade que é apóstolo, que é o Paulo, apóstolo Paulo, que tinha vida com Deus, que tinha testemunho de milagres, mesmo do jeito que ele pregava para manter-se daquela maneira, os gentios não se submetendo a ser igual aos judeus. Não existe dois evangelhos, existe um evangelho só. Entende? É aonde eu louvo a Deus que
humildade do apóstolo Pedro, não rebateu, não retrucou, não discutiu, entendeu que estava errado e pronto, submeteu a repreensão. Isso é lindo, a humildade. Por isso que torna o apóstolo Pedro também um homem, um grande homem diante de Deus, certo? E tem gente hoje que não aceita a repreensão. Você vê a postura, a grandeza do apóstolo Pedro sendo repreendido por outro apóstolo, ele aceita a repreensão. Ele poderia dizer, peraí, eu andei com Jesus, você não, Paulo. Enquanto eu andava com Jesus, você estava perseguindo a igreja. Agora, porque você teve um encontro com ele no caminho de Damasco, você vem querer me repreender? Não, não. Ele reconheceu dentro da palavra que estava errado e tomou atitude de mudança. Isso é tremendo. Porque a palavra é a base de tudo. Certo? E o apóstolo Paulo está mostrando para ele dentro da palavra. Peraí, nós não estamos presos à lei. Se o sacrifício de Jesus precisa de ter algumas leis ainda para ser completo, então é em vão que a morte dele. Ele fala sobre isso aqui, né? Versículo 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Versículo 18, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, quer dizer, voltando à lei, constitui-me a mim mesmo transgressor. 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20, já estou crucificado onde nós lemos com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Versículo 21, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Debalde, está escrito que em vão, certo? A justiça não provém da lei, a justiça provém da graça, da morte de Jesus, o sacrifício calvário dele, para perdoar os nossos pecados. Não tem nada mais que nós temos que fazer para ser salvo. A salvação é dada gratuita. Isso que ele está dizendo, o apóstolo Paulo aqui. Nós santificamos em gratidão o que ele já nos deu, a salvação. Então a gente tem que melhorar cada dia, crescer. Porque você nasceu, você não fica estagnado como criança. Você começa a engatinhar, você começa a andar, você leva tombos, mas continua caminhando, né? Você vai crescendo, os dentinhos vão nascendo, e assim vai. Isso que ele está mostrando. Há um desenvolvimento, há um crescimento espiritual para chegar à maturidade. E ele está no estágio da maturidade. E isso é coisa de criança, coisa infantil, querer botar lei nos outros. É isso que ele está dizendo. Espera aí, você está saindo de perto dos gentios por quê? Porque os judeus vão te criticar? Espera aí. Cristo morreu por todos. Então, o que eu estou pregando alguma coisa errada? É isso que ele quis dizer. Vocês lá atrás não já trataram desse assunto? Quer dizer, então, que os que eu preguei para eles, eles têm que submeter o judaísmo, submeter a lei, guardar sábado, circuncidar, não comer carne de porco? Peraí. É isso que ele está dizendo aqui. Mas graças a Deus que o apóstolo Pedro entendeu e aceitou. Amém? Porque o evangelho é um só. A graça nos dá, não nos prende à lei. Claro que as leis cerimoniais que nós estamos falando, as leis morais, elas permanecem, elas são uma só. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Essas leis morais, elas permanecem, elas não acabaram, né? Agora, a lei cerimonial ficou para o passado, quem estava preso à lei. Que a lei é boa, mas ninguém conseguiu cumpri-la totalmente. E a salvação não vem pela lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ela vem pela graça. Pelo favor sem merecimento. Pelo sacrifício do Filho de Deus,
que foi chicoteado, que foi coroado com coroa de espinho, que carregou o madeiro, a cruz, até o alto do Calvário, e lá foi crucificado, traspassado as suas mãos e os seus pés. Meu Deus, essa é a salvação. Essa é a justificação em Jesus. Por isso que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E a vida que agora vivo na carne, quer dizer, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus. É viver na fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé. Deus vai me dando graça, me dando condição, me sustentando. Não estou falando para você largar tudo, não é isso. Se você não tem chamado para isso, não faça isso. Você pode trabalhar e viver pela fé, acreditando no Salvador, que é Jesus, abençoando vidas, sendo fiel com Deus nos dízimos, nas ofertas, sendo fiel com Deus em ajudar o próximo, saber que não vai te faltar, porque isso é fé. Quanto mais você semeia, mais Deus te abençoa. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer por todos que acompanham o nosso canal Café com Deus e te pedir em especial também, meu Pai, pela Yolanda Pinho, minha prima do Rio de Janeiro, renova a tua filha, dá graça a ela, Alcina Lúcia também, pede oração pela sua família e também pela vida financeira, a Luana e o Wanderson, eu coloco nas tuas mãos também, Senhor, ó Deus, é o Deus que trabalha, ó Deus, sentimentos. Coloco nas tuas mãos também a Luane, da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, que sofreu acidente há um tempo atrás, já voltou a trabalhar. Continua abençoando sua vida. O missionário Júlio, que está lá no Espírito Santo, está em viagem também, retornando para Além Paraíba, Minas Gerais. Coloco ele e a sua família nas tuas mãos, a Camila e o Reinaldo, esse casal tão abençoado de Copacabana, Rio de Janeiro, e abençoador. Oro pela sua filha, em especial a Júlia, também a Carlinha, que é também de Copacabana, amiga da Camila. Abençoa ela, Pai amado. Também, ó Deus, o Gilbran e a Alessandra. Deus amado, os seus filhos, o Charles, a Amanda também, e a Maria Lúcia, essa família. Deus dá saúde em nome de Jesus. A Andréia, do NEM, Pai amado, também, que esteve aniversariando. Te louvo pela vida dela, continua abençoando. Pastor Wilde também, que esteve aniversariando ontem. Toma nas tuas mãos a Vanessa, minha filha. Toma a causa dela, toma a Paloma também, da nossa híbrida, dando saúde a ela, que está passando aí um momento, Senhor, ó Deus, também com dengue. Deus, toma a Rita, da híbrida também, de Córrego da Prata, e família. Pastora Ana Paula, também toma a causa dela nas tuas mãos, a Celestial. A Rosemary, da nossa híbrida, que pede pela sua filha Raiken. Também a Vilma, diretora da União Feminina, da Ciban. Também a Natalícia Loureiro, minha irmã. Pastora Rosaura Marques. E também o pastor André, lá do Vale da Ternura. O Ocimar Júnior, que está encarcerado lá no Rio de Janeiro. Estamos tentando uma transferência dele de volta aqui para a nossa cidade. A Rosângela também do Goiabal, que pede pelo seu filho José Gabriel Alves Tinoco. A doutora Ana Beatriz e família, o filho do nosso amado irmão Eliel Coutinho, oro por ele também, Pai. A Elisa Maura, também o Antônio, sua família, Nelma de Pernambuco, família, filhos e netos. Roberto Nascimento também, ó Deus, oro por ele, lá do Rio de Janeiro, ele família. E por fim, meu Pai, a Rosane Carvalho, família de Juiz de Fora, Eliana Guerra, do Carmo também, família. Elion, servo de Jesus, Macharete, família. Norma Almeida, família. Irene Pimentel e família. E a Idelina e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo bastante aí, vamos compartilhar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.